Muito bem. Olá, boa noite, amigo da Tribuna. Eu sou Antônio Messias e esse é o canal da Tribuna de Feijó. Muito obrigado pela sua companhia. E mais uma vez, antes de começarmos aqui o programa, eu peço a sua ajuda para nos ajudar a crescermos ainda mais. Nós crescemos bastante nos últimos dias, mas queremos crescer mais ainda. Até porque Feijó merece um canal bem grande, bem expansivo, que você possa participar, que o povo possa participar de qualquer parte da cidade, do Acre, do Brasil ou do resto do mundo. Ao assistir, deixe lá o seu like, faça o seu comentário, se inscreva, compartilhe, você estará nos ajudando, tá bom? Então, muito bem. Hoje, amigos, Vicente Paulo Guimarães, que deveria estar aqui nessa cadeira, ele é o nosso cronista, nosso analista político, não está. Eu estou aqui para falar sobre as duas deficiências do atual prefeito de Feijó, prefeito Rails. São duas deficiências que dificultam a visibilidade de qualquer governante, seja ele municipal, estadual ou federal. O prefeito Rails de Feijó está enfrentando alguma dificuldade que ele seria incapaz de enxergar, porque a dificuldade é ao seu entorno. E isso dificulta ele enxergar. Alguém tem que enxergar com sabedoria e mostrar para ele aonde estão as deficiências. Veja bem, amigos, todo prefeito, todo governador, todo presidente, a primeira coisa que ele faz é preparar uma assessoria política. Essa assessoria política é quem vai blindar, é quem vai articular, é quem vai fazer a ponte, é quem vai costurar acordos, enxergar problemas políticos, tentar contornar, tentar trazer ao prefeito soluções, coisa que hoje não acontece com o prefeito Rails. Veja bem, a atuação da Câmara Municipal de Vereadores. O prefeito tem uma base na Câmara, mas é uma base que ainda não passou do primeiro degrau. É uma base fragilizada, é uma base de um discurso pobre, é uma base ineficiente politicamente falando. Hoje, a visibilidade política do prefeito Railson na Câmara Municipal para a população está embaçada. Tudo porque falta a voz política, representatividade política, uma base política para crescer juntamente com o prefeito politicamente. Hoje, a voz que se ouve e que está na boca do povo é a voz da oposição. Oposição essa que ainda não começou a fazer oposição. Oposição essa que está dando um prazo para o prefeito Railson e seus vereadores, a sua bancada. A voz que deveria se erguer, se potencializar, mostrar qualidade, mostrar comando, mostrar liderança na Câmara, é uma voz fraca, uma voz que não é ouvida,
Sabe por quê? Porque não há essa voz. A bancada de vereadores, do prefeito, na Câmara Municipal está fraca, politicamente falando, para cumprir o seu papel. No individual, no trabalhar, no apresentar seus projetos, até que ele tem uma bancada razoavelmente nota 7, mas aquela bancada que deveria ter mais bagagem política não tem. É uma grande deficiência. Todo governante, seja municipal, seja estadual, seja federal, ele precisa ter um assessor político. Esse assessor político é exatamente para, nessa ocasião, enxergar a deficiência política, tentar potencializar o lado político do prefeito, e tem que ser potencializado. Um assessor político, ele deveria obrigatoriamente estar na Câmara Municipal, acompanhando as sessões e reuniões e ter competência para descobrir, mostrar e discutir a deficiência política. Mas, se tem um assessor político, também é deficiente politicamente. Infelizmente é isso. Então, amigos, mas eu sei que esse papel de assessor político em Feijó, há muitos anos, prefeitos anteriores, ele sempre deu essa competência ao seu líder político na Câmara e também ao seu chefe de gabinete. O chefe de gabinete acumula duas funções, muito embora só tenha uma ordenada, mas acumula duas funções que talvez muitos nem saibam que está acumulando duas funções. O assessor político, amigo, do prefeito, ele é para interagir, é para encurtar caminhos, é para ter uma lupa para enxergar aonde estão os problemas, aonde estão os focos de incêndios, aonde estão a fumaça, aonde estão as pequenas labaredas. E, com a sua capacidade política, ir lá tentar contornar a situação. Veja bem, já tem secretário do Railson, do atual prefeito Feijó, que já gerou comentários em torno dele, ao ponto de ele estar sendo banido dentro da sua própria secretaria e ele não sabe. Tem secretário na atual gestão e quando chega no corredor, as pessoas procuram as salas, mas não é para correr atrás do trabalho, não é para cumprir as suas funções, é para não ter que estar conversando com o secretário ou a secretária. O assessor político, ele tem a obrigação de saber desses problemas e ir lá, porque é um assunto político. Tem que ir lá, apurar, conversar, descobrir e tentar eliminar, tentar contornar essa situação. Só que tem duas secretarias aqui e fora das secretarias, que já está na boca do povo, é que os secretários não estão sendo vistos com bons olhos pelos próprios servidores. Mas cadê o secretário? Cadê o secretário não? Cadê o assessor político? O assessor político, amigo, é aquele que sempre circula de secretaria em secretaria, sempre conversa com os vereadores mesmo da base e também com aqueles que fazem parte da bancada de oposição. Ele tem que ter o poder de amenizar situações da oposição. Tem que ter poder para incentivar e mostrar a situação que existe solução para determinados problemas e que eles têm que encontrar a solução. Então, amigos, faz muita falta uma assessoria política. Tem
mas não atua. E se atua, não surte efeito. E se não surte efeito, é porque está faltando capacidade e conhecimentos políticos. Essa é uma das grandes deficiências hoje da administração do prefeito Railson. Eu não digo do prefeito Railson, eu digo da administração do prefeito Railson, porque a sua administração é um conjunto. São várias pessoas que fazem parte da sua administração, não é só ele. Por isso que eu digo a ele, prefeito Railson, chame o seu assessor de gabinete, se é que seja o mesmo que cumpre a função de assessor político, e cobra ele ação. Ação. A Câmara, a principal voz da oposição ou da situação, parte do legislativo. Sabe por quê? Porque lá tem matérias, tem projeto, tem discussão e tem uma sessão transmitida ao vivo, onde 11% da população acompanha. É pouco, mas o que acompanha semeia as informações. Então, prefeito, não está perdido, o barco não está naufragado. O que falta é sentar, delegar e cobrar a participação, a competência de cada um. Mas existe sim essa grande deficiência política. Para você ter uma ideia, em 2 sessões anteriores, quem estava fazendo, às vezes, o papel de líder do prefeito, quem estava defendendo o prefeito com causa de conhecimento, era o vereador da oposição. Mas tem um porém, amigas. Para ser um líder do prefeito, tem que ter conhecimento de causa, tem que ter tempo para estudar projetos, tem que ter tempo para acompanhar todo o processo que circula, toda a ação da Câmara Municipal. Ele tem que ter tempo para ouvir quem está contente e quem está descontente. E aí começar a preparar o seu discurso. Mas isso na Câmara não está acontecendo. A voz da situação é uma voz desconfiada, é uma voz baixa, é uma voz que precisa sair de garganta fora para que o povo ouça, para que o povo entenda. Hoje não está acontecendo. Deficiência política é um dos gargalos da atual administração do prefeito Railson. Amigos, grandes governantes, eles criavam conselheiros, que hoje seriam assessores, mas criassem conselheiros para lhe orientar, para ele perguntar, para ouvir e para se orientar. Sabe por quê? Porque eles queriam fazer um bom governo. Eles queriam entender o povo. Eles queriam entender a necessidade do povo. Eles queriam saber o que passava pela cabeça da oposição. Eles queriam saber o que deveria fazer para conter os avanços da oposição, para, até certo ponto, satisfazer a oposição. Coisa que não está acontecendo. O presidente Lula, no seu primeiro governo, os primeiros 4 anos, eu estive em Brasília várias vezes e nas minhas andanças por lá, eu conheci um dos conselheiros do Lula, Paul Singer, um dos homens mais intelectual do Brasil. Era ele quem tomava café com Lula, era ele que orientava o Lula, e era a ele que o Lula procurava para buscar um pouco de sabedoria dele, buscar um pouco de orientação, buscar um pouco daquilo que ele estava enxergando e que o Lula não estava enxergando.
Então, todo governante precisa ter alguém que olhe por ele, que escute por ele, que fale por ele, que decida por ele também. Em alguns momentos, deficiência política é grave. E, em Feijó, prefeito, você precisa dar uma olhada nessa deficiência política. Bom, uma outra deficiência, são duas deficiências detectadas pelo canal da Tribuna na atual gestão. A outra deficiência política é a comunicação, é o mostrar e satisfazer a quem está vendo. Não é tirando foto em barrancos, nem em popa de canoas, nem em frente à prefeitura, que você vai mostrar um trabalho. Tem que ter um comando da assessoria de comunicação, tem que ter alguém para dizer isso aqui, para divulgar isso aqui, não. Todo carro tem um volante, tem um condutor, mas na frente, quando o tempo está nublado, quando está chovendo, quando está embaçado, tem aquelas escovinhas, ó. Sabe para quê? É para limpar. Assim é o papel de uma assessoria de comunicação do prefeito. São limpadores de para-brisa. Quer ver? Tem duas secretarias aqui em Feijó que estão fazendo um bom trabalho. Mas lá fora, no interno da secretaria, no externo da secretaria, né? No interno, no externo da secretaria, nas ruas e na boca do povo, estão falando que essas duas secretarias nada fazem. E eu sei que fazem sim. A Secretaria de Educação, conduzida pelo secretário Mauro Defferson, está fazendo um grande trabalho. Mas aí o povo está sabendo? Não está. Se o povo não tá sabendo, existe uma deficiência na comunicação da prefeitura. Porque a comunicação tem que estar lá todos os dias, vereador ou vereador secretário. O que foi feito hoje? O que tem planejado para amanhã? O que foi discutido nessa reunião? E aí, vai lá e faz a sua matéria e torna público. Porque não adianta, torna-se sem credibilidade matéria feita pela esposa, pelo filho, pela própria pessoa, pelo funcionário que está do lado ali, tomando café com ele, conversando com ele, perambulando dentro da secretaria. Não tem efeito positivo se essas pessoas forem o divulgador do trabalho do secretário. Quer ver uma outra? A Secretaria de Ação Social, conduzida pela Cardoci Paiva. Eu aqui fora, estou sabendo que a Cardoci melhorou muitas ações de atendimentos da ação social. Mas lá fora da secretaria, que está na boca do povo, é que lá é o cabide de emprego. Quando não é. Mas sabe por que o povo diz isso? Porque não sabe quais são as ações, desconhecem as realizações ali dentro, para divulgar, para que o povo saiba. Compete a assessoria de comunicação de qualquer prefeito divulgar o seu prefeito, os seus secretários, os vereadores da sua base e suas ações diariamente. Olha, amiga, eu conversei com dois vereadores ontem, hoje é 4, foi terça-feira, ontem. Hoje é 30, ontem foi dia 29. Então, dia 29, agora, ontem, terça-feira, conversei com dois vereadores, estiveram comigo da situação da oposição, mas que os dois praticamente falam a mesma língua. E, ao tocarmos no assunto dessa deficiência, eles foram práticos
e de pronto concordaram. Quais são as divulgações que estão sendo feitas da bancada de situação, da bancada do prefeito na Câmara de Vereadores? Aí, meus amigos, tem que procurar um lugar meio mais prático. Tem que botar na mão de quem sabe fazer. Tem que saber fazer. Todo governo, a primeira coisa que cria é uma assessoria política. A segunda que ele bota em prática, em ação e cobra ação, cobra produção, é uma secretaria de comunicação. E a secretaria de comunicação é o limpador de para-brisa. A secretaria de comunicação é quem mostra, é o espelho que mostra, que retrata as ações e as realizações de um governante e de seus secretários, de seus assessores. É quem combate, é quem está preparado para o confronto. Mas precisa ter conhecimento para esses confrontos, para não ser engolido. Amigas, uma certa vez, eu estava em Rio Branco, fazia jornalismo em Rio Branco ali, e eu gostava de entrevistar Jorge Calumni, e o seu tesoureiro era um cara inteligente, que era o Bistene. Bistene era tesoureiro do ex-prefeito Jorge Calumni. E o Jorge Calumni estava preparando, atrás da prefeitura, uma área de repouso. Uma área com bancos, com coberturazinha, era uma área de repouso que às vezes saía do gabinete para se livrar daquele barulho. Ele descia atrás da prefeitura, tinha um candidato de sentar lá, e eu fui fazer uma entrevista com ele e disse: meu amigo Messias, falando que ele é cheio de sabedoria, esse meu amigo Messias, eu, quando vou preparar o jardim, eu planto primeiro as flores. Antes de fazer os bancos, os acessos, eu planto primeiro as flores. Sabe por quê? Porque quando o pessoal chega, já acha bonito. Eles não vão perguntar para o banco, nem pelos assentos, não vão perguntar pelos acessos. Eles vão olhar para as flores. Então, quando eu vou preparar um jardim, primeiro olho para as flores. O governador Jorge Viana, no seu primeiro ano de governo, ele tinha como conselheiro uma pessoa que eu conheci muito, e às vezes eu até almocei com ele algumas vezes. Chamava-se Bispo Dom Moacir Gretchen. Ele foi um dos principais conselheiros, ou o principal conselheiro, no primeiro ano de governo do Jorge Viana. Jorge Viana, quando precisava de orientações, quando precisava de um conselho amigo, de um conselho justo, de alguém que apontasse os erros do seu governo ou os seus próprios erros, ele ia com o Dom Moacir. E o Dom Moacir dizia: olha, o caminho é por aqui, aqui está errado, você fez isso aqui, está errado, tem que fazer assim. Então, amigos, essas deficiências prejudicam qualquer prefeito, qualquer gestor. Mas tem jeito, Antônio Messias? Tem jeito, sim. Tem. É ativar, ou seja, reativar, é potencializar, é cobrar. Aí vocês vão ver que tem jeito, sim. É preciso, prefeito Raíssa, que você leve as suas ações ao conhecimento do povo. Muita gente hoje cobra ou lhe critica porque desconhece o que você está fazendo. Bote isso na mão de quem tem capacidade. Esse negócio de andar fazendo foto sua, subindo barranco, sua, descendo barranco, isso, mostrando só as fotos, não gera nada de positivo. Tem que ter um histórico, tem que ter explicações, tem que ter o convencimento, coisa que não está tendo. Bom, amigos,
Deixa eu ver aqui. Agora, eu estou gravando esse programa, já são 5 horas e 26 minutos, ou 17 horas e 26 minutos. Se eu estivesse em Brasília, seria 19 horas e 26 minutos. Bom, amigos, então por hoje seria isso. É preciso que alguém fale a verdade. O amigo é aquele que mostra a verdade. O amigo não é aquele que só diz tudo bem. Tem muita gente para dizer tudo bem. Tem muita gente para puxar o saco. Mas para mostrar a verdade, para falar a verdade. De 20 puxa-sacos, tem 2 para falar a verdade. E quando tem? E esses 2 que falam a verdade, que mostram a verdade, mostram o caminho, que tem coragem de dizer os seus erros, esses são seus verdadeiros amigos. Esses que querem o seu bem. E não uma cambada de puxa-saco. Eu não estou dizendo que você está cercado de puxa-saco. Estou exemplificando. E o amigo são aqueles que mostram a verdade, são aqueles que falam a verdade, são aqueles que mostram o caminho. O amigo não é aquele que leva um pedido de peixe, não. O amigo é aquele que leva o anzol e a isca, para que você aprenda e saia da dependência de outras pessoas. Esses são os verdadeiros amigos. Por isso, são amigos. Quero agradecer a todos. Prometo voltar amanhã, se Deus quiser, com mais informações, com mais notícias aqui no canal da Tribuna de Feijó para todo o Brasil. Valeu, grande abraço.